Amados, vamos colocar de pé em respeito à palavra de Deus? E abre a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu São João. Se você é tão amável. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3. Amém? Tá fácil. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, já chegou. Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 1 ao 8. E o tema dessa mensagem são as duas formas, os dois nascimentos. Sim, vamos estar meditando sobre isso. Quantos acharam? Diga amém. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Oremos a Deus. Pai Santo, bendito, aqui está a Tua palavra. Ministra nos nossos corações. Extrai, Senhor, aqui as verdades sagradas, para que possamos estar colocando em prática tudo que o Senhor tem para nós. E a igreja diga amém. E pode tomar assento. Amados, esse texto vamos mostrar duas formas de nascer, duas formas de viver, duas formas de andar, duas formas de morrer e duas formas de ressuscitar. Amém? Jesus usou essa figura do novo nascimento para o mestre de Israel, Nicodemos. Ele fazia parte do Sinédrio, que era o conselho dos judeus. Ele ensinava as Escrituras. Quando ele passava pelas ruas de Jerusalém, ele era reverenciado. Ele sabia tudo ali do Antigo Testamento, da Torá, do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, dos Salmos e dos profetas. Mas ele viu em Jesus algo diferente. Ele viu que Jesus pregava com uma autoridade diferente. Ele viu que Jesus fazia algo diferente. E ele chegou à meia-noite para se encontrar com Jesus e falou: mestre, só pode ter vindo de Deus, dos céus, porque as obras que você faz, ninguém, nenhum homem na terra pode fazer. Ele estava olhando para o Messias, porque tinha a promessa do Messias, que o Messias viria, e quando ele viesse, ele daria vista aos cegos, limparia os leprosos, faria paralítico andar e ressuscitaria mortos. E Jesus vai discernindo aquele elogio e vai no ágamo, vai no centro da história e fala assim: ó, Nicodemos, em verdade te digo, que você necessita nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos ficou confuso e Jesus falou mais uma vez: em verdade te digo, que você necessita nascer do alto, nascer da água, nascer do Espírito. Senão você não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, então Jesus usa aqui essa figura do novo nascimento para indicar drasticamente três coisas, mas três coisas está explícito aqui. Sem o novo nascimento não há vida, não há relacionamento com Deus. Porque o homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Mas o homem espiritual, ele discerne.
Sem o novo nascimento você não consegue ter esse contato com o Pai. Porque Deus busca os verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Não podemos nos acercar a Deus com carnalidade. Não podemos nos aproximar de Deus pelas obras. Não podemos nos aproximar de Deus pelas nossas forças, pelo nosso sacrifício. Mas tem um novo e vivo caminho, pelo o caminho de Jesus, o eterno sumo sacerdote. Então, sem o novo nascimento, não temos relação com Deus Pai. E vai vendo, sem o novo nascimento e com o novo nascimento, vem uma nova perspectiva, vem uma nova visão. Com o novo nascimento você vê o reino, você entra no reino. A palavra de Deus se torna clara. Você entende aqueles textos que você não entendia. Você começa a ver Deus de uma maneira diferente. Em vez de você ver Ele como um castigador, como um juiz que está aí querendo te tirar o fôlego de vida, você vê Ele como Pai, um Pai de amor, um Pai que perdoa, um Pai que restaura, aquele que vem ao seu encontro, aquele que te ama, te carrega no colo, um Deus cercano, um Deus próximo, um Deus que está, pessoal, que se importa contigo. Isso é obra do Espírito. A fé se torna viva, não só de palavras, conforme vimos hoje na escola dominical. É diferente. Por meio do novo nascimento, somos introduzidos, literalmente, no reino de Deus, numa outra esfera. Porque fomos transladados, fomos arrebatados, fomos tirados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. O novo nascimento é mais que um simplesmente ser salvo. Você agora se converte em filho de Deus. Você faz parte da família de Deus através do sangue de Jesus. Foi o que o Senhor Jesus falou para Nicodemos. É uma experiência que te qualifica. Aquilo que você não podia fazer, agora você pode fazer porque você tem uma nova natureza. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, Jesus está aqui ensinando essa verdade que se encontra na Bíblia. Portanto, há dois nascimentos, duas maneiras de nascer. Todos nós que estamos aqui entramos neste mundo de uma forma, ou seja, nascemos de nossa mãe. Inclusive Jesus, para entrar nesse mundo, foi obra do Espírito Santo. Ali na Virgem Maria, ela não entendia isso, né? Como será isso se eu não conheço homem? Se eu não conheço varão? Se eu sou virgem? Estou prometida para José? Aí o anjo falou para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E o ser que em ti será gerado será chamado Filho de Deus. E nascerá para levar os pecados do seu povo. E Jesus nasceu. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus caminhou sobre essa terra. O Verbo vivo de Deus veio aqui nos salvar. Então tem essa maneira de nascer, a maneira de nascer natural e a maneira de nascer o novo nascimento, o nascimento espiritual, o nascimento de Deus, o nascimento do alto. Para você nascer aqui, você não pediu para nascer. Quem que pediu aqui para nascer? Ninguém pediu para nascer. Mas no mundo espiritual, no novo nascimento, você precisa tomar a decisão de aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador e nascer de Deus, nascer do alto, nascer do Espírito. É por isso que às vezes não entendemos, nem Nicodemos entendeu, quando Jesus falou, verdade, verdade, versículo 3 aí, Jesus respondendo, ele disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no verso 5, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Da água, um símbolo da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Se você não ouvir a palavra, como que você vai crer? Necessitamos pregar a palavra da salvação, a palavra de arrependimento, a palavra de quebrantamento, a palavra da cruz. Jesus veio ao mundo para nos livrar do pecado, para salvar o pecador, e ele falou assim: o Filho do Homem é vindo para buscar e salvar o que se havia perdido. Há salvação em Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O que eu tenho que fazer, pastor André? Eu tenho que aceitar esse Deus de amor. Eu tenho que aceitar. O capítulo 3 de João, que você está, o versículo 16 ao 18 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ha dado o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o último versículo, versículo 36 do capítulo 3 de João, fala assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E tem uma versão, a nova versão transformadora desse versículo 36 do capítulo 3 de João, que diz assim: e quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece o Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. É uma coisa muito séria, muito séria. Então, irmãos, necessitamos escolher. Por isso que ele fala: não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus veio para o seu povo, e o povo dele, o judeu, o rejeitou. Mas ele fala na palavra: mas todos aqueles que creram, o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, ao que creem no seu nome. É através de Cristo que entramos na família de Deus. É através de Cristo que entramos no reino de Deus. É através de Cristo que nascemos de novo. É através de Cristo que os pecados são purificados. É através de Cristo que o seu nome é escrito no livro da vida. É através de Cristo que você se torna um novo homem, uma nova mulher. É através de Cristo que você vence o pecado. É através de Cristo que você vai de glória em glória, de vitória em vitória. É através de Cristo que você não está prostrado. Oh, aleluia! Então vimos aqui as duas maneiras de nascer. Agora vamos ver as duas maneiras de viver. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Nascemos do Espírito, né? Não sabemos esse nascimento, mas provamos desse nascimento. Porque todos aqui que aceitaram a Cristo eram uma criatura e agora são outra. Aqueles que têm a Cristo de verdade é uma outra criatura, né? Quem não tinha Cristo bebia, fumava, se drogava, batia na mulher, apanhava da mulher, desrespeitava, não, se prostituía. Mas quando Cristo entrou na vida desse homem, dessa mulher, algo novo sempre acontece. Foi transformado. O pecado não pode dominar. O poder do pecado foi vencido na cruz. E um dia a presença do pecado não vai existir, porque estaremos com Cristo na glória. Duas maneiras de viver. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 15, fala assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Na Bíblia então distingue somente dois modos de vida: a que você vive por si mesmo, para você mesmo, para satisfazer os seus desejos, para o que dá na sua cabeça, vai fazendo o que quer, vive como quer, né? Deus é tão bom, gente, que Ele nos dá o direito de viver como você quiser. É o livre-arbítrio. Mas haverá um dia do ajuste de conta. Aí é que são elas. Aí que fica o negócio estreito. E sejamos honestos, irmão, esse tipo de vida que vivíamos sem Cristo era uma tristeza.
Ainda que saísse você para a balada, para o pagode, para a farra, para o funk, para o pagode, para o carnaval, para todas as festas que tem aí, você chegava em casa e sentia um vazio. Ainda que você enchia a cara da cachaça, da cerveja, do conhaque, das bebidas aí, ainda que você cheirava, fumava, seja o que for, mas chegava você no seu quarto sozinho, escuro, frio, só você e a solidão. As lágrimas jorravam no seu coração, às vezes as lágrimas só jorravam daqui por dentro, que ninguém via, mas Deus via e falava: filho meu, eu não desisti de você. Essa vida que você vive não foi a vida que eu projetei para você. Oh, xalabachuricanta labaxaramanás. Então tem dois tipos de vida, duas maneiras de viver: a vida que você quer viver, na vida que você pensa que é boa, e a vida que Deus projetou para você. Porque Jesus falou: eu quero que tenha vida e a tenha em abundância. E Jesus nos convida para termos essa vida de amor, essa vida da presença de Deus. Quantos estão me entendendo aqui? Amém. E como que começa isso? Começa naquele mesmo ponto de reconhecer Jesus como seu Salvador e abrir o seu coração em arrependimento, falar: Senhor, eu não tenho nada para te dar, mas eu tenho meu coração, a minha vida, né? Hoje pela manhã estávamos ali no São Francisco, né? E pregamos o Evangelho, pessoas foram libertas, aceitaram Jesus. E aí tinha aquela canção, a canção já é velha já, né? Mas como Zaqueu, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, né? E faz um milagre em mim. Porque quando Jesus entra na vida de uma pessoa, entra o reino de Deus. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, entra a salvação. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, entra, sabe o que acontece? Entra o próprio Deus, o Espírito Santo. Agora começa a transformar o nosso viver, os nossos pensamentos. Porque o arrependimento é isso, ele começa na mente. A palavra grega para o novo arrependimento é metanoia, é mudança de pensamento, mudança. Quando você muda o seu pensamento, você muda a sua conduta. E quando você muda a sua conduta, você muda a sua disciplina, muda o seu caráter. E isso só pode ser transformado e mudado pela mão poderosa do Criador. Aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo, que ele tinha uma vida, né? Ele perseguia a igreja, ele consentia na morte daqueles, ele tinha cartas para aprisionar, para prender, para arrastar para Jerusalém aqueles que pregavam o evangelho. Mas um dia ele se encontrou com Jesus. O encontro de Jesus derrubou ele no chão. Enquanto a gente não chega no fundo do poço, a gente não reconhece. E quando ele caiu, ele falou: quem és, Senhor? E Jesus fala: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Ele perseguia a igreja. Quando a igreja é perseguida, está perseguindo a Jesus. Quando alguém te toca, está tocando em Jesus. Amém? Vocês estão me entendendo ou não? Aí depois dele ser transformado, ele escreve uma frase linda. Aliás, várias, mas essa foi tremenda. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é ganho. E outra frase, outro versículo maravilhoso, se encontra em Gálatas 2:20, ele fala assim: porque eu já estou crucificado com Cristo, aleluia, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora na carne, viva na fé do Filho de Deus, a qual me amou e amou vocês também, e se entregou por mim, e se entregou por vocês também. Então viva a vida de Cristo, viva na santidade de Cristo, viva na verdade de Cristo, viva na palavra do Senhor. Oh, rabachuricanta. Duas maneiras de nascer, duas maneiras de viver, duas maneiras de andar. Romanos capítulo 8, versículo 1. Tem duas formas de andar neste mundo. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tem duas formas de andar: ou você anda na carne,
ou você anda no Espírito? Ou você anda na vontade de Deus ou anda na sua vontade? Ou você anda na luz ou você anda nas trevas? Ou você anda em santidade ou anda no pecado? Ou você anda na verdade ou anda na mentira? Ou você anda na integridade ou anda na hipocrisia? Qual é o lado que você vai andar? Cuidado, porque se você acostumar a andar do lado errado, você vai viver do lado errado e morrer do lado errado. Amém? Mas quando estamos no Espírito, quem está em Cristo, nenhuma condenação há, porque lá na cruz do Calvário, Ele levou os nossos pecados. Então quando chegarmos naquele dia diante de Deus, irmãos, não vai haver advogado ali naquele dia, porque o advogado está atuando agora. Porque se nós pecarmos, diz a palavra do Senhor, temos um advogado junto ao Pai. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixe o ímpio seu mau caminho e se converta a Deus, que é rico em misericórdia. Ele perdoa, irmãos. Sabe qual é a mentira? A maior mentira de Satanás é dizer que não tem perdão para você. Ele coloca na sua mente que você pecou demais, que você foi longe demais. Irmão, não existe um lugar tão longe na qual a mão do Senhor não possa te alcançar. Não existe um pecado tão grande na qual o sangue de Jesus Cristo não possa purificar. Não dê ouvido a Satanás. Jesus ainda está com as mãos estendidas para você. E Ele fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Ou vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O fardo do pecado é pesado, irmão, e vai nos inclinando, vai nos oprimindo para baixo. Mas quando o Senhor tira o fardo do pecado, aí você pode dizer: vou voar como águia, porque Ele renova nossas forças. Ele dá vigor ao cansado. Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhuma. Esse é o Jesus que servimos. Duas maneiras de andar. Você pode andar na carne. E como eu andar na carne? Isso está fácil. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante. O próprio apóstolo Paulo, através da sua pluma, escreveu aos Gálatas. O Espírito Santo guiou ele nesse texto. Versículo 16 ao 21 do capítulo 5 de Gálatas diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. Quais são? Aí as obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, no céu não entra pecado, porque se o céu entrasse pecado, ele deixaria de ser céu. Por isso que aqui a gente já vai mortificando as obras da carne. O Espírito Santo nos dá, sabe o que? Essa habilitação de resistir ao pecado, de vencer o pecado. Mas se você abandonar ele, deixar ele de lado, você vai cair. Porque diz a palavra que não existe homem que não peque. O único que não pecou e andou em santidade foi Jesus Cristo.
E como é, pastor André, andar em espírito? Andar em espírito implica que você depende do agir de Deus, depende da orientação de Deus, depende da palavra de Deus, porque lâmpada para os seus pés é a tua palavra e luz para o seu caminho. A palavra do Senhor nos direciona, a palavra do Senhor nos levanta, a palavra do Senhor nos renova, a palavra do Senhor nos dá força. Foi Jesus que falou: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra do Senhor te fortifica. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Impede você de pecar. Mas se você não lê a palavra fica ali, a Bíblia fica ali a semana toda. Você só pega no domingo e às vezes até no domingo se esquece. Eu estava pensando tanto de vir para o culto, que eu esqueci a Bíblia. Como pode, né? Ir para uma batalha e perder a arma. Amém? Está no versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas até o 26. Diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas passões e concupiscência. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-os, melhor dizendo, uns aos outros, invejando uns aos outros. Amém? Às vezes a gente provoca, né? Não queremos deixar a pessoa quieta, futucamos a onça com a vara curta, futucamos a onça até sem vara. Comportado. Irmãos, Deus não nos prometeu aqui ainda uma vida perfeita sem pecado. É resistindo, é matando um leão, é vencendo, é sendo transformado de glória em glória. É cada dia. Não se preocupe com o dia da manhã, basta o seu próprio dia, o seu mal, é hoje. Vença o seu leão hoje, não preocupe com o leão de amanhã. Enquanto você está preocupado de amanhã, o de hoje te devora. Vocês estão me entendendo? E é aí que vem a ansiedade, se preocupando às vezes de coisa que nem virá. Eu não estou falando que você tem que ser irresponsável, eu estou falando que você tem que ser sábio. Devemos dar uma olhada para nossas atitudes, para os nossos pensamentos, para a nossa forma de andar, para ver com quem estamos nos relacionando, as nossas ações. Ver se estamos demonstrando o caráter de Cristo, se estamos vivendo Cristo, como Paulo falou, que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, ou se eu necessito ainda da presença do Espírito Santo para gerar o fruto do Espírito. Porque falamos aqui amor, será que está faltando amor na sua relação entre pai e filho, esposa, marido? Está faltando bondade, está faltando fé, misericórdia, compaixão? Isso tudo é gerado pelo Espírito Santo que mora na sua vida, se é que mora. Se não mora, pede a Ele, que Ele está falando. Duas maneiras de morrer. Já falamos de duas maneiras de nascer, duas maneiras de viver, agora duas maneiras de morrer. São João capítulo 8, versículo 24. Diz assim: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Irmão, se você não crê em Jesus, você está morrendo no seu pecado, porque é Ele que nos leva ao Pai. Jesus que falou: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Jesus que falou: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus falou: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Foi Jesus que falou: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que esteja morto, ao ouvir a sua voz, ressuscitará. Ou você morre sem Cristo e está perdido, ou você morre em Cristo e está salvo. Onde está isso? Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Livro de Apocalipse está fácil, é o último livro da Bíblia, aí no finalzinho da Bíblia. Versículo 14, capítulo 14, versículo 13 diz assim: e eu ouvi uma voz do céu
que me dizia: escreve, bem-aventurados. Bem-aventurado é feliz, mas nessa felicidade, porque você ganhou um dinheiro, porque você essa felicidade, ela é independente da circunstância, ela está dentro de você, como se fosse um chip. Bem-aventurado é isso. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Então tem duas formas: ou você morre sem Cristo e vai para a perdição eterna, ou você morre com Cristo e vai estar na presença dele já. Lembra-se quando Jesus estava ali na cruz e ele falou para aquele ladrão que estava ao seu lado, que ele olhou para Jesus de uma forma distinta, todos estavam zombando de Jesus: se é realmente o Filho de Deus, desça daí, salve-te a ti mesmo e salve a nós. Ele no começo ele também estava zombando, mas de repente ele olhou para Jesus. Talvez ele tenha lido aquela placa: eis aí o rei dos judeus. Talvez ele olhou a face de Jesus, a face daquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele reconheceu: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus não perde tempo para a salvação. Jesus responde, a sua último fôlego de força, sai essas palavras assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh, aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Se as pessoas morrerem nos seus pecados, condenação. Se as pessoas morrerem em Cristo, salvação. Isso está claro ou não? Essas são as duas formas de morrer. E agora vamos caminhando para o último tema. Duas formas de nascer, duas formas de viver, duas formas de morrer e duas maneiras de ressuscitar. São João capítulo 5, versículo 28 e versículo 29. O Evangelho de João é brilhante. Ele vai mostrando os milagres de Jesus. O Evangelho de João foi escrito para provar que Jesus é o Filho de Deus, e para que, crendo nesse Evangelho, você venha a ter salvação. Evangelho de João capítulo 5, versículo 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Está falando dos mortos. Será que teve já um episódio assim? Você lembra de Lázaro, 4 dias passado de morto? Já estava cheirando mal? A sua irmã Marta falou: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E Jesus falou: Marta, Marta, eu te disse que se creres verás a glória de Deus. Tiraram a pedra, e aquele que estava morto de 4 dias ouviu a voz do Senhor dizendo: Lázaro, vem para fora. E ele saiu. Eu não sei como está a sua fé, eu não sei como está a sua vida. Talvez você fale assim: para mim já acabou, já está morto, já está sepultado. Mas há poder no nome de Jesus. Que a voz do Senhor esteja ressuscitando sonhos hoje aqui. Que a voz do Senhor esteja ressuscitando o ministério hoje aqui. Que a voz do Senhor esteja ressuscitando a sua vida de fé. Oh, aleluias! E o versículo 29, do capítulo 5 do Evangelho de João fala assim: os que fizerem bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem mal para a ressurreição da condenação. E qual é o bem que eu tenho que fazer? É aceitar o presente de Deus. Primeiro, que é deselegante, mal educado, você recusar um presente. Não acabamos de ler que Deus amou o mundo de tal maneira que deu de presente a salvação através de Cristo Jesus? E já lemos também no próprio texto que a condenação é essa, porque recusaram o Filho de Deus. Então o maior mal que você faz para você é recusar a salvação. E o maior bem que você faz é aceitar a salvação. E aceitamos em vida, porque está destinado ao homem morrer uma vez só, depois disso segue o juízo. A ressurreição da vida.
como foi prometido ali em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, ao encontrar o Senhor nos ares, ao soar da trombeta, no abrir e piscar de olhos, aqueles que estavam mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados, estaremos com o Senhor nos ares. A qualquer momento, pode ser agora, mas se for agora, será que você vai? Ou você vai ficar? Será que você viveu uma vida de santidade, viveu no Espírito? Ou viveu como você pensava que é da sua maneira? Será que você nasceu de novo? Nasceu de Deus? Nasceu da Palavra? Nasceu do Espírito Santo? Porque é hoje, é agora, é nesse momento. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Abre o seu coração. Oh, xalabachurianda lá, baixarama. Duas maneiras de nascer, maneiras de viver, maneiras de morrer, maneiras de ressuscitar. Qual você escolheu? Vamos ficar de pé? É uma decisão sua. A palavra do Evangelho mais uma vez foi pregada. E depende de você tomar a sua decisão. É você e Deus. A salvação não é por família, é individual. O marido é salvo, a mulher também tem que tomar a decisão de ser salva. A mãe é salva, o filho também tem que tomar a decisão de ser salvo. Ou o filho é salvo e a mãe necessita tomar a decisão, o pai necessita tomar a decisão. Por isso que fala, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu. A salvação é de tu a tu, até completar a família. É a sua oração que você vai fazer. Eu só vou ajudar você a fazer essa oração. Eu não vou chamar você aqui. Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo. Feche seus olhos e vamos orar a Deus. Pai Santo, Pai bendito, a Tua palavra foi pregada. Toca no coração, Senhor, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, até o morto Lázaro ouviu a sua voz. Senhor, sabemos que muita gente estão mortas nos seus delitos e pecados. Ressuscita, Senhor, vidas aqui. Ressuscita, Senhor, aqui, Senhor. Vai falando ao coração, vai falando à alma. Pregamos a Tua palavra, já vimos que não devemos estar caminhando na corrente do mundo, como o mundo quer, mas devemos estar caminhando como Deus quer. Então, Senhor, opera com o Teu poder, opera com a Tua misericórdia, opera com o Teu favor. Se Lázaro, que foi Lázaro, ouviu a voz do Senhor e ressuscitou, ouça a voz do Senhor para ressuscitar também.